Shalom a todos, muito bom dia. Nós estamos aqui novamente num lugar um pouco diferente. Hoje nós vamos ver as leis dietéticas dentro do Talmud. Nós estamos estudando então nessa playlist o Talmud essencial do Rabino Adin Staunsaltz, de abençoada memória, as leis dietéticas. Essa aqui é a segunda parte do livro, estrutura e conteúdo, o capítulo 24 das leis dietéticas. Aqui, o que nós vamos ver? Nós vamos ler, vamos comentar aquilo que, como um manual, manual de como conhecemos o Talmud, mas como eu já disse em outras oportunidades, é o suficiente para nós entrarmos no mundo do Talmud. E aí, cada um com a sua vontade, com a sua força de vontade, pode buscar mais do que isso, buscar o próprio Talmud. Aqui é o manual de como nós conhecermos. O que é que os sábios da Mishnah e da Guimará se discutiram, se reuniram e colocaram e compilaram no Talmud. Então pegue sua The Bible, pegue sua Bíblia. Lembra que eu disse para vocês que não há necessidade de comprar livros, não há necessidade de gastar com isso, né? Embora eu pense que seja um investimento. Mas a Bíblia nós temos que ter, e nós temos que ter qual Bíblia? Porque a gente nunca sabe quando vai precisar, então ela tem que estar ao lado quando vocês forem assistir aos vídeos. Bom, claro que você pode dar um pause a hora que quiser, e aí isso é tudo de bom, não é? Porque aí você vai lá e busca. Mas eu já vou dizendo para vocês, essa aqui eu já mostrei, tá? É o Taná, vai ter a Torá e mais os 24 livros. Então nós temos aqui uma Bíblia hebraica seca, tá? Com a tradução do lado ali aqui, ó. Ela vai ter o hebraico e o português. É uma das que eu mais confio. Existem erros, mas é a que eu mais confio. E eu vou utilizar esta aqui. Então, se caso vocês tenham, pode ser esta aqui, porque nós vamos ler os comentários desta Torá aqui, tá? Porque nós vamos usar hoje Deuteronômio. Então, você pode já pegar a sua The Bible, tanto a seca quanto a comentada, porque eu vou ler somente os comentários, vocês vão ler os versículos, tá? São 2, eu acho, ou 3, ou 1, vamos ver, Deuteronômio. E nós vamos aproveitar hoje para fazer uma bênção diferente, porque sempre estou bebendo água ou chimarrão, então a gente sempre vai fazer o shiakor, não é? Então hoje nós vamos fazer uma brahá diferente. Brahá é bênção, vocês já sabem. Esse aqui é o fruto da vinha, não é um vinho, é um suco de uva integral. Então, para os sucos de uva integral e para o vinho, a nossa brahá, a nossa bênção, é outra. E eu estava bem louca para fazer essa, porque sempre é água ou é um suco artificial de pozinho, ou de outra coisa. Pode ser de fruta, mas não seria essa. Então, nós vamos fazer Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Que cria o fruto da vinha. E é delicioso. É o mesmo que eu fiz as bênçãos, sobre a bênção do vinho, um vídeo sobre a bênção do vinho. É da marca Aurora. Eu não vou fazer propaganda da marca, mas é deliciosa. É 100% uva, tá? Não tem conservante nenhum. É 100% uva mesmo. Então, vamos lá, capítulo 24, segunda parte, estrutura e conteúdo do Talmud essencial. Leis dietéticas. Hoje nós vamos separar esse estudo em 2. Nós não vamos falar de carne e leite, nós vamos vamos dividir em 2 esse capítulo, tá? Então vamos lá. As leis dietéticas que especificam quais alimentos são proibidos e quais são permitidos estão associadas a várias áreas extremamente diversas. Um alimento pode ser proibido porque não se separou o dízimo, porque serve direta ou indiretamente a culto idólatra, ou porque foi objeto de furto ou roubo. Aqui, direto ou indiretamente, culto idólatra, nós temos o porco, ele também tem esse probleminha, fora outros. E quanto ao dízimo, nós temos uma playlist aqui no canal de Tu Bishvat, tá? No aniversário, né, o ano novo das árvores, onde nós falamos sobre o dízimo, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Pode ser interdito, tá? Por ser hametz
durante o Pessah, tá? Por ser enquadrado numa espécie considerada impura, por não ter sido preparado de acordo com as instruções alahicas ou por muitas outras razões. O Hametz durante o Pessah também. Dentro do Talmud nós não temos nenhum vídeo propriamente de Pessah, né? Pessah está logo aí, mas nós não temos um vídeo sobre Pessah. O que nós temos é um estudo dentro das festas aqui bíblicas. Nós temos o Pessah dentro do Talmud, tá? No final aqui, quando eu for editar, se eu preciso me lembrar, eu vou colocar novamente o Talmud sobre Pessah, onde nós vamos explicar ali sobre o Hametz. O Hametz são as coisas fermentadas. Então, na época de Pessah, é retirado da casa. Vamos falar nos dias de hoje, é retirado da casa. Existem pessoas especializadas, inclusive na internet, onde você vende o seu Hametz. Então, você vai tirar da sua casa, vender para um não-judeu. Isso nós estamos falando de judeus. Nós, como Bnei Noach, que queremos, e se nós quisermos levar Pessah até as últimas consequências, nós tiramos o Hametz na época de Pessah de dentro de casa. É o macarrão, é o pão com fermento, porque nesse momento nós vamos fazer o pão ázimo, né? Matzah, nós vamos comer isto. E sabem que em Israel, nos supermercados, essa parte das coisas que são que tem Hametz, um pão fatiado, por exemplo, vamos dar esse exemplo, de saquinho, essa prateleira onde é guardado isso, ela geralmente fica tapada, e mesmo que você tente passar o código de barra no supermercado, eles tiram do cadastro, inclusive, tiram do cadastro os produtos que contêm Hametz. Um vinhote. Eu não bebo vinho com álcool há muitos anos, mas tem um gosto de vinho de mesa, vinho doce de mesa. Esse suco de uva é maravilhoso. Então entendemos aqui, além sobre as leis, sobre o Talmud, dentro do Talmud, dentro da playlist de Talmud que nós temos Pessah, também tem um vídeo que foi retirado do Rabad, com todo o ceder de Pessah. Então, se você tiver curiosidade e quiser ver tudo, como é feito todo o kiddush, como é feitas as comidinhas, vai lá que é muito bonito, inclusive. Todas essas proibições têm várias características alahicas comuns. E a codificação das leis dietéticas. Quando a gente fala em leis dietéticas, nós estamos falando de kashrut, tá? Kashrut é a lei dietética. Exigiu, que significa comida kasher, exigiu a integração de muitos temas num todo significativo. Falando de modo geral, as diversas interdições podem ser divididas em dois tipos. Ele dividiu em dois tipos, que são usualmente, tá? Embora nem sempre, então usualmente relacionadas nesta ou naquela extensão, com a proibição primária. Existem interdições gerais de consumo, segundo as quais é proibida a posse de certo alimento. Esse é o Hametz. Você não pode ter ele em casa durante o Pessah, tá? Eu também utilizá-lo de qualquer forma, ou até vendê-lo ao não-judeu. Então, até você vender ao não-judeu. Tais alimentos são irrecuperáveis e devem ser destruídos. Um exemplo dessa interdição é a que proscreve todos os objetos que servem a culto idólatra, ou o Hametz durante o Pessah. Estes jamais são permitidos em circunstância alguma, tá? No que se refere a outros alimentos, não há proibição quanto à posse. Significando que se pode tocá-los, porém sem comê-los, como no caso de sangue, né, da carne, gordura abdominal ou pratos de aves de criação cozidas em leite, que podem ser manipuladas e até vendidas. Vamos dizer que você trabalhe com isso. Você pode colocar a mão, mas você, por exemplo, galinha, né, com leite, você não pode comer, tá? A essência e aplicações das proibições podem ser divididas em três categorias. Alguns alimentos são proibidos porque a Torá interdiz seu consumo ou posse, disso que nós estamos falando. Por exemplo, a carne de porco ou frutos de uma árvore nos 3 primeiros anos
após o seu plantio. Aqui, nos 3 anos primeiros após o seu plantio, também consta no vídeo YouTube Shvat, onde não se retira fruto de árvore antes dos 3 anos. Ela não está madura o suficiente. Existe todo um processo aqui, todo um pensamento esotérico, um pensamento literal, vários tipos de interpretação. A árvore está novinha, ela ainda não está madura, forte o suficiente para você ficar tirando frutos antes disso. Então é como se nós imaginássemos uma pessoa. Nós nascemos e somos pequenininhos, nós crescemos, ficamos adolescentes, ficamos adultos, né? Então ela está adolescente ainda até os 3 anos. Ficamos adultos e aí é que reproduzimos, tá? Em outro entendimento, existe aqui até mesmo a árvore da vida, da Sefirot. Então existem várias interpretações. No literal, e é o que nos interessa nesse momento, o que ele está querendo dizer aqui, simplesmente não se utiliza frutos da árvore antes dos 3 anos. Existe muita explicação lá no vídeo sobre tudo Beshvat. E é um vídeo bem bonito, porque é uma festa muito bonita e cheia de significados literais, metafóricos e esotéricos. A essência, dos frutos do plantio. Outros são interditos por não terem sido adequadamente preparados para consumo, isto é, frutos cujo dízimo não foi posto à parte, ou carne de gado que não foi abatido de acordo com a Alahá. A terceira categoria inclui o que é vedado porque implica certa transgressão ou abominação, e é proibido com base no versículo: não comerás algo que seja abominável. Então, temos aqui primeiro o dízimo, né, que não foi separado para os sacerdotes, também está lá naquele vídeo, não foi separado para os sacerdotes, que inclusive eram os frutos mais novos, mais lindos, tá? E como também esse versículo aqui: não comerás algo que seja abominável, isto é que peguem a de Bible. Deuteronômio 14:3. O que eu vou fazer com Deuteronômio? Deuteronômio é Devarim, tá? Eu nem deveria dizer Deuteronômio, mas me perguntaram assim, porque eu não era para falar só em o nome dos livros em hebraico, que a pessoa ficava perdida. Então, peguem lá Devarim 14:3, Deuteronômio 14:3. Lê o versículo, tranquilo. O que nós vamos ler aqui é unicamente o comentário, e ele é longo, e ele é muito, mas muito interessante. Então, não comerás nada do que for abominável. Nós temos que entender o que é abominável, porque assim como a palavra impura é muito deturpada, por isso nós precisamos ter a Bíblia hebraica, para sabermos que aquela tradução é uma tradução idônea ou mais próxima de ser idônea, tá? Então, o que será que é abominável? Assim como impuro. Impuro não é sujo. O porco não é um animal sujo, mesmo que ele se role na lama. Ele não é um animal sujo. Todos os animais são feitos por Hashem. Então, o que é impureza, né? É como a impureza familiar. O que é uma mulher estar impura? Quando ela está no seu ciclo menstrual, ela está suja? Não é isso que significa. Isso nós vamos ver adiante. Mas, enfim, vamos lá. Capítulo 14, versículo 3 de Devarim. Não comerás nada do que for abominável. Existem diversas opiniões quanto à proibição de comer certos animais, aves, peixes e outros, citados neste capítulo. Maimônides, maravilhoso, disse que se trata principalmente de higiene alimentícia. Vamos entender que Maimônides, além de cientista, de filósofo, de cabalista, né, ele era médico. Então a sua visão foi da higiene alimentícia, foi o seu maior comentário, mas existem outros, tá? Também a ciência moderna corrobora geralmente esta razão, afirmando que os únicos comestíveis para a higiene do nosso corpo são aqueles que a Torá, o Pentateuco, menciona. O porco, por exemplo, possui em seu interior germes
trichinella, está escrito entre parênteses, e parasitas nocivos para a pessoa. Eu não sei agora se é aquela Taenia saginata ou essa Taenia solium, aquela uma lombriga, não sei explicar, mas eu tive uma conhecida, tenho uma conhecida que teve esse problema. E eu não quero mentir aqui ou aumentar as coisas, mas se eu não estou enganada, ela precisou fazer uma cirurgia intestinal para retirar, porque ela foi crescendo, o bichinho lá dentro e virou um bichão. Então, olhando por essa ótica, quem sabe você para de comer carne, né? Eu não como carne, eu como ave uma vez por semana. E essa uma vez por semana será hoje, que é galinha, o belo e bom frango. Não como carne de nenhum outro tipo, não sei nem que gosto tem. Não sei nem que gosto tem. Comigo quando era criança, nunca mais. Tá? E quem sabe vocês param de comer carne também. Porque ficam com nojo, né? Porco, infelizmente, é complicado ter essas lombrigonas aqui, como é o nome? Trichinella. Bom, porém, muitos comentaristas mencionam outro princípio, a influência moral. E aqui me interessa muito saber, porque quando eu comentei que no meu entendimento, que é a minoria, eu não penso como a maioria, eu, Sharon, penso como a minoria, a moral é algo intrínseco, subjetivo, enquanto a ética é algo prático e objetivo. A maioria dos filósofos pensa o contrário. E aqui pude me amparar e ficar muito feliz, que não estou doida, que a influência moral aqui diz respeito à subjetividade, tá? Já que existe uma influência do físico sobre o moral. E a causa da proibição seria essa influência, porque essa influência, nós precisamos não trabalharmos e não sermos dominados pelo inferior, né? Pelo corpo inferior, e sim exaltar o inferior, elevar isso, tá? Assim como certas enfermidades causam perturbações físicas, a ingestão de animais proibidos provoca efeitos negativos sobre as faculdades morais da pessoa. É como quando você come um leão. Não é que você vai comer um leão. Quando você come um leão, um tigre, uma onça, você está comendo a sua selvageria. E se vocês tiverem vontade de prestar atenção naquelas pessoas que comem bastante carne, elas são bem mais agressivas, bem mais iradas, não que as outras não possam ser, mas há uma influência muito nítida, muito forte, tá? Leões não se pode comer, mas é uma proibição. Foi só um exemplo que eu quis dar. Sabe aquela história que diz assim, você é aquilo que você come? Nós não somos exatamente aquilo que nós comemos, mas se existir algum tipo de influência, uma coisa é certa, um brócoli não vai te dar a mesma influência que uma perna de quê? De um bicho selvagem, né? De um bicho selvagem. Sem falar na maneira com que são abatidos, os normais ali mesmo, o gado e tal. Por isso existe a bênção, por isso existe o abate ritual, com muito respeito, retirando o sangue, mas acima de tudo com muito respeito também. Os antigos faziam isso, né? Matava lá a vaca e daí fazia uma bênção antes, uma faca bem afiada para o bicho não sofrer, enfim. Vejam, pensem, raciocinem, isso não é melhor não comer carne. 5% dos israelenses hoje não comem carne, porque se transformou numa coisa cara, ter alguém que faça todo o ritual encarece, né? Porque é uma profissão, é um ofício. Então, muitas pessoas acabaram que nem comem mais carne. Existem até carnes, não só carnes vegetais, como carnes que conseguem simular o sabor da carne verdadeira. A grande importância que a Torá atribuiu à proibição de comer certos animais e o lugar que esta proibição ocupa entre as sagradas leis religiosas e morais do judaísmo são uma prova de que não se trata simplesmente de higiene alimentar, senão que existem outras profundas e divinas, longe de serem compreendidas. Então, Maimônides estava errado? Não, Maimônides estava certo. São todas essas coisas unidas, tanto para a higiene do corpo, quanto para a saúde do corpo, quanto para coisas que ainda nós não compreendemos.
e mesmo que sejam explicadas esotericamente, talvez nós nunca venhamos a compreender. É como quando a mãe e o pai falam, faz tal coisa, você só faz. Vai tentar entender depois. Leis divinas são assim. Trata-se aqui de uma pureza interior, cujo valor escapa à inteligência humana e que somente Deus, conhecedor dos mistérios da formação do nosso corpo e alma, pode apreciar. Justifica-se isso pelos termos empregados na Torá a este respeito. E não fareis abomináveis, não contaminareis, tá? As vossas almas por causa do quadrúpede, da ave e de tudo que se arrasta sobre a terra, que apartei de vós como impuro. Aqui é Vaikra. Vaikra é Levítico 20, 25. Tá? Agora, nós não vamos lá em Levítico, não há necessidade de nós vermos Levítico aqui, que nós já entendemos, né? Vamos dar uma olhada aqui. 20 e 25. Vamos dar uma olhada para não ficar. Vocês podem, eu devia ter dado um pause, né? Mas não dei. 20 e 25. Vamos ler aqui, ó, o 20 e 25, que é: e farei separação entre o quadrúpede e tal. Então, aqui nesse entendimento, tá? Nós vamos dar uma lidinha. E sereis para mim santos. Então, dá um pause aí, vai lá em Vaikra, Levítico 20, 25. E eu vou ler o comentário. O princípio da moral judaica é a santidade. Ela consiste em subordinar os elementos inferiores aos superiores. Entenderam o que nós falamos antes? Subordinar os inferiores aos superiores. Os sentidos ao coração, o coração ao raciocínio, o egoísmo ao dever. Aquele que refreia as suas paixões, que as dirige e se torna dono de si mesmo, aproxima-se da santidade, né? Aquele desejo ou de comer carne, aqui é um exemplo, ou qualquer coisa que a gente exceda a necessidade e vá para os desejos, nós estamos aqui subordinando o superior ao inferior, e não é isso que é para fazer. Nós nos alimentamos, nos nutrimos para servir a Hashem, para o corpo estar saudável, para nós estarmos fortes. Por isso os alimentos têm sabor gostoso, para que nós queiramos comê-los, entende? Mas quando passa do limite da nutrição e, sei lá, talvez um pouquinho de prazer, o excesso, o extraordinário, não é o necessário, tá? Então nós precisamos subordinar o inferior ao superior. O Talmud aqui é no Tratado Yomá, expressa esta ideia com uma profunda máxima em que diz: Kadesh atzmach bemutar la. Santifica-te mesmo no que te está permitido. Eu vou dar um exemplo do sexo, onde você pode santificar aquilo que é permitido, mas existem as restrições, as proibições, o respeito, a santificação, o lugar sagrado e o motivo. E nós podemos falar aqui do vinho que embebeda, mas ele é permitido. Então, santifica-te mesmo no que te está permitido. Este conceito original da santidade é particular à ética judaica, entende? A ética objetiva judaica, não daquela pessoa individual. Daquela pessoa individual diz respeito à sua moral. É verdade que a lei não foi dada aos anjos, e sim aos homens falíveis, e feitos de carne e osso, como explica o Talmud, também aqui no Talmud. Porém, mesmo assim, o homem pode santificar-se nos seus atos, por mais simples que sejam, ele equilibrando suas faculdades, moderando seus desejos e observando os preceitos da Torá. Vejam bem, equilibrando suas faculdades. Nós temos faculdades. Vamos falar dos sentidos, que são faculdades também, né? Do paladar, do olfato. Então, nós podemos sim equilibrar os nossos desejos, as nossas faculdades.
moderando os nossos desejos e observando os preceitos da Torá. Então nós podemos e devemos e vamos fazer todas essas coisas junto. Todas essas coisas junto. É delicioso. Eu recomendo que vocês comprem a Aurora. Eu acho até que é do Rio Grande do Sul, eu não sei essa marca. Vamos continuar voltando lá para Devarim 14:3, para nós continuarmos e entendermos bem a palavra abominável. Ó, eu estou em casa, eu não tenho cachorro, mas o vizinho tem. É uma cachorra muito bonita, muito delicada, simpática, com colherinha rosa, por isso eu não me incomodo. Abominável. Assim como o judaísmo lembra o judeu de seus deveres, ao colocar marcas em sua roupa e em seu lar, né? Marcas em sua roupa e seu lar, vocês entenderam, né? Assim também é a sua marca distintiva, presente na prática mais comum de todas, que é comer. Reunir a família para comer, se os judeus fazem tanto, não é mesmo? E nós também podemos fazer, como Binenu, no Shabat, nos dias santos, nos dias especiais, nas festas. Eu fiz esse ano que passou um bolo de mel em Rosh Hashanah, maravilhoso, todo mundo amou. Tem a playlist aqui no canal da Merav Dayan. Eu peguei a receita dela, maravilhosa. Naquilo que é conhecido como as leis de Kashrut. A eficácia destas leis é legendária e elas têm preservado o povo judeu em todas as épocas. Lembram? Todas as coisas que são feitas tradicionalmente, que continuam pela tradição, sempre corroboradas e passadas de pai para filho, e as tradições fortes assim, elas servem também para a união do povo judeu. Por isso são unidos até hoje. Por isso não viraram um museu. Não só por causa aqui dessa parte que nós estamos falando, mas de todas as coisas que os unem, né? A eficácia Kasher implica ser aceitável, aprovado, apropriado, preparado de acordo com as exigências religiosas. Sabe que quando nós utilizamos o termo, quando nós estamos falando de um negócio, quando nós estamos falando de uma pessoa, a gente pode se referir assim também, tá? A gente não vai falar, nossa, você é uma comida kosher. Não, mas você vai dizer, nossa, esse negócio é kasher mesmo. Você é kasher. E quando a gente diz que é permitido, não é que a pessoa é uma pessoa permitida, é uma pessoa apropriada, aprovável, sabe? O contrário é denominado trefá. E nós vamos ver isso no Talmud aqui. Ou taref, que significa dilacerado. Seja qual for seu verdadeiro motivo, o fato é que a kashrut e suas limitações tornam o povo judeu distinto, evitando que se assimile. Além de unir o povo, também, quanto mais difícil fica, né, cada coisa que tem que ser feita, cada ritual, cada restrição, cada preceito proibitivo também faz com que você tenha que cumprir aquilo e não se assimile, tá? Se eu não me engano, nós já falamos sobre isso em outro momento e é exatamente isso. Agora nós vamos voltar para o Talmud. Foi lido e entendido Devarim. Tem muitos mistérios maravilhosos aqui, mas eu digo que, a grosso modo, só na parte literal, nós já ganhamos alguns anos em saúde aqui, alguns anos de vida. Eu creio, né? A maioria das proibições de consumo, particularmente as que derivam da natureza do objeto, não têm explicação racional, nem os sábios tentaram apresentar uma. Através dos séculos, foram oferecidas muitas explicações implausíveis, em vez de plausíveis, implausíveis, principalmente com bases pseudomédicas, mas nenhuma delas está na Mishnah nem no Talmud. As proibições aplicam-se a objetos do mundo animal e vegetal, nunca a objetos minerais. Isso é bem esotérico. Isso é bem esotérico. Porque eu não vou entrar no assunto cabalístico, embora a gente sempre esteja enfiando a cabalá em tudo que é canto. O homem tem
Tem a alma animal, né? Nós temos os níveis de alma, nós temos esse desejo, nós temos o que se chama de impureza e tudo mais. Os vegetais não têm como é que é aqui, neurológico, um sistema nervoso central um pouco diferente, mas o mineral menos ainda, né? Os animais também têm aquela alma inferior, embora seja de grupo, tá? Salvo as proibições de se comprazer com ídolos, aqui nos minerais, então salvo isso, né? Como que seria aqui? Seria uma estátua, né? Por exemplo, uma estátua feita de algum mineral, de pedra, uma escultura. A maioria dos interditos a vegetais relacionam-se com as leis da Torá concernentes à terra de Israel. E sua discussão concentra-se principalmente nos tratados da ordem Zeraim. Nós já vimos a ordem Zeraim, que trata especialmente da agricultura, e dificilmente serão aplicados fora da terra de Israel. Então, algumas são concernentes apenas à terra de Israel, né? O porquê? Havia rigorosas proibições contra o consumo de frutos de árvores que ainda não houvessem chegado ao 4º ano, e contra certos tipos de plantação conjunta de sementes de espécies diferentes. Outras proibições são associadas com as leis de Shemitah. Shemitah aqui é as leis do ano sabático, tá? Aquele momento de descanso para a agricultura, para as plantas também. Conversamos já sobre isso, inclusive conversamos também sobre o fato da idade da árvore. Quando se deve deixar de lavrar a terra e seus frutos são abandonados a qualquer homem e aos animais do campo, ou com as leis de dízimos. Na maioria dos casos, os produtos cujo dízimo não tivesse sido alocado ao sacerdote, lembra? Sacerdotes, né, os Cohen, os levitas, não tiveram uma parte de terra na divisão das 12 tribos. Então, eles trabalham, eles viviam trabalhando no templo. Fiquei sabendo que hoje em dia existem umas coisas um pouco diferentes quanto ao sacerdote aqui, para quem segue a risca, quem é observante judeu ortodoxo. Mas não vou saber explicar exatamente, mas existe alguma permuta aqui, uma diferença sobre isso. Nesse momento, não, é assim, exatamente assim. Na maioria dos casos, os produtos cujo tivesse alocado aos levitas ou aos pobres eram estritamente interditos até a entrega do dízimo. Vou tomar mais um pouquinho. Já não está mais geladinho, mas continua bem gostoso. Agora então nós vamos para os alimentos animais e nós não vamos ver carne e leite, só os alimentos animais. Uma ampla rede de proibições está ligada a alimentos animais. Os invertebrados são geralmente interditos, né? Não tem a coluna vertebral, não tem osso, vocês conhecem. Aprendemos na escola. Sendo as únicas exceções diversas espécies de gafanhotos enumerados na Torá. Bom, aqui ó, uma única comunidade judaica ainda mantém essa tradição e às vezes consome gafanhotos. Isso na época que ele escreveu o livro, mas eu não sei se consomem ainda gafanhotos, mas vamos entender que aqui é uma única comunidade. Não é para nós comermos gafanhotos, mas ele não é proibido. Todos os répteis são rigorosamente proibidos pelas leis dietéticas. A Torá cita várias maneiras de distinguir entre peixes permitidos e peixes impuros. Só os peixes com barbatanas e escamas são permitidos. Eu acredito que todo mundo saiba disso, mas se alguém aí não sabia, barbatana e escamas são os permitidos, tá? Sendo proibidos todos os demais. Ter só barbatana, não ter escama, não ter barbatana, não pode. Naquela lista da BDK, dos alimentos kosher, né, ou kasher, vendidos no Brasil, que nós podemos entrar no site, ver que queremos uma comida kasher, nós vamos ver a marca Coqueiro. Hoje eu vou fazer propaganda para as marcas. A marca Coqueiro tem 2 tipos de atum, um atum kasher e um atum não kasher. Então ela tem o selo e está lá no BDK, 2 tipos, esse tipo que é kosher, que a pessoa pode comprar, que é permitido.
Essa divisão corresponde, em larga extensão, à classificação biológica em peixes ósseos e peixes cartilaginosos, sendo que os cartilaginosos são proibidos. Biologicamente falando, muitos peixes podem ficar a meio caminho entre as duas categorias, e esses suscitaram muitos problemas. Deles se entenderem quando fica no meio do caminho, não tem certeza se é cartilaginoso, não tem certeza, né? Vamos ver. O Talmud tentou chegar a definições mais precisas e explicar quais escamas eram significativas para a classificação, onde se localizavam e assim por diante. Ao mesmo tempo, certas espécies de peixes foram objeto de controvérsia entre diversas escolas de pensamento durante gerações, e quando a comunidade judaica turca debateu amplamente a questão, disputa estendeu-se igualmente às outras esferas mais particulares. Enquanto a Torá proveu definições explícitas de peixes, a situação relativa a aves era mais complicada. Dava-se uma lista de mais de 20 espécies de aves impuras, e o problema de identificá-las foi levantado na era talmúdica. Constatou-se que já naquela época não existiam tradições vivas a respeito de várias dessas espécies. Os sábios procuraram descobrir traços biológicos que pudessem guiá-los nesta matéria, buscando o denominador comum das espécies permitidas e a maneira em que estas diferiam das proibidas. Encontraram vários traços externos, diferenças anatômicas e variações de comportamento, que os habilitaram a estabelecer certas classificações biológicas naturais. Veja que é um trabalho de formiguinha também este, porque anatomicamente e biologicamente, para eles poderem classificar, eles não é nos dias de hoje, né? Então, não deve ter sido nada fácil mesmo. Havia, entretanto, muitos casos intermediários e os sábios estavam bem cônscios de que não existia um modo de chegar a uma solução perfeita. Proibiram, então, o consumo de aves, salvo as tradicionalmente conhecidas como puras, com o que se restringiu o número de aves permitidas às aves domésticas e espécies correlatas. Então, Então, para você que é maromba, sabe aquela receitinha básica lá, como um monte de ovo e o velho e bom frango? O frango pode. A classificação de mamíferos é clara e inequívoca, não tinha esses, né? É mais fácil, o casco fendido, aquela coisa. Vamos lá. De acordo com a Torá, só podem ser consumidos os animais ruminantes e de casco fendido, que constituem um grupo claramente definido do ponto de vista zoológico, inclusive todas as espécies de gado bovino, ovino e caprino, bem como girafas e ocapis. Não vamos entrar no detalhe aqui da girafa, tá? Não vamos, as pessoas não comem girafa, tá? A atitude particularmente emocional em relação a comer carne de porco é observada em fontes talmúdicas. A proibição não é mais estrita que a feita contra o consumo de carne de cavalo ou de camelo, tá? Não é mais estrita do que essa. Então, por que o porco ficou tão mal falado, mal visto assim? Mas o Talmud diz: amaldiçoado seja o que cria porcos. Lembra lá atrás que nós falamos de alguns animais que acabam sendo coisas de cultos idólatras? O porco é um, tá? E nós vamos entender. Parece que havia certa fonte histórica para esse interdito particular, a qual para nós não é clara. Gosto muito, amo muito o Rabino Adin Stansel, de abençoada memória, porque ele diz, ele nunca diz é assim, é assado. Aqui, ó, não está claro até hoje. Ou quando ele não dá aquele pitaco assim, eu penso assim, não. Ele faz um trabalho muito imparcial e importante quanto ao que foi discutido pelos sábios e até os dias de hoje, né? É possível que a reação peculiarmente intensa resultou da tentativa dos seleucidas de forçarem os judeus a comerem carne de porco e a usarem esse animal em sacrifícios, e por ser consequente ao fato de que um dos símbolos aceitos pelas legiões romanas, especialmente as que combateram na terra de Israel, era o porco. Ficaram com o ranço do porco, né?
O que eu acho maravilhoso, porque sinceramente não como um porco, tá? A vaca também não, mas não como. Ai, mas eu gosto de... Ah, mas sei lá, pense bem, meio nojentinho. Além das aves e outros animais interditos, existem leis específicas referentes às partes que não se devem consumir. Uma proibição importante é a ingestão de sangue. Aqui nós entramos, Bnei Noah, não comer a parte de um animal vivo. A Torá frisa que sangue é alma. Na Kabbalah, aqui sou eu que estou falando, na Kabbalah, a alma está no sangue. É uma metáfora. A alma está no sangue, naquilo que é vivo. Porque quando não tiver mais sangue nenhum ali, não há mais vida. Então a alma se retirou deste corpo físico. E nós não queremos comer a alma de bicho nenhum. Bom, aí tu não podes comer a alma com a carne. Não podes comer a alma com a carne, Devarim 12:23, não tem comentário. Mas vocês podem dar uma olhada. No caso dos animais de sangue quente, o sangue é removido antes do consumo e a carne é preparada para o cozimento. Ela é cacherizada. Em hebraico, kachsharat, abassar. Expressão nova, prestem atenção, nessa acepção, e que, aliás, não aparece nas fontes por meio de salgar, tá? Servindo o sal como fator higroscópico. Aqui nessa parte de salgar, eu posso dar um adendo sobre nós aqui do Rio Grande do Sul. Quando existiam as guerras, a guerra da Farroupilha e outros conflitos, os tropeiros precisavam, a cavalo, eles precisavam que a carne durasse mais tempo. Então eles salgavam a carne muito salgada e colocavam ao sol, sumia o sangue. Com a carne seca, eu acho que no norte é chamado de carne seca. É o velho e bom para quem come, charque. É feito arroz carreteiro, que é o arroz do carreteiro, daquele que estava, né, no caminho. E ela ficava conservada, a carne. Então até hoje é muito famoso e consumido o charque. Esta é a salga a qual eles se referem aqui. Eu dei um exemplo gaúcho, mas aqui é judaico-israelita. Servindo o sal como higroscópico. Há outro modo de realizar esse processo, a saber, assar a carne. Porque lembrem-se que aqui quando nós estamos falando é mais um cozimento, uma coisa assim. Então assar a carne era uma opção diferente, né? Outra porção proibida é o Helev. O Helev é a gordura subcutânea ou sebo de boi e de carneiro. Aqui também eu vou explicar. O cupim na vaca, aquela coisa que tem atrás, assim, que muitas pessoas fazem um churrasco daquilo, arrancam aquilo, este é o Helev. É uma gordura subcutânea. Não é uma doença aqui, tá? Em pessoas, quando nascem essas bolas em tudo que é canto, aí sim, não é uma doença, mas é algo que deve ser tirado. Quanto ao animal, o boi e alguns outros tipos, eles têm isso naturalmente, tá? Não é um problema. Mas aqui eles tinham dúvida se deveriam ou não ser proibido ou permitido essa parte. Então, muitos sábios talmúdicos discutiram essa questão e buscaram a distinção correta entre gordura permitida e proibida, que se baseia em diferenças anatômicas e fisiológicas. Então, novamente tiveram que ir atrás da anatomia e da fisiologia para compreender. Essas duas proibições estão indiretamente associadas com as leis dos sacrifícios. Então, lembrem aqui. Tanto o sangue como essa gordura, o Helev, eram oferecidos no altar em todos os sacrifícios e, portanto, postos à parte e proibidos para o consumo. Então, essa discussão, ela vinha também através desse fato. Outra espécie de interdição, também, que nojo de comer as gorduras, ai... Outra, vão ficar com nojinho, né? Vão parar de comer carne. Depois põe aí nos comentários, olha, eu fui fazer um churrasco lá, eu comi um cupim, lá fiquei um pouco de nojo. Preferi alface, por causa do vídeo. Por que não, né? A natureza agradece, os animais agradecem, a Shem agradece. O corpo agradece também. Outra espécie de interdição, também ligada a animais de sangue quente,
era a do consumo de carne de animal dilacerado por feras, terefote, lembra? Lemos em Devarim, né? Trefato ou terefote, aqui é no plural. Essa proibição é brevemente mencionada na Torá, mas a necessidade prática levou os sábios a expandirem-na e discutir seus vários aspectos. A proibição de comer carcaças refere-se à carne de mamíferos ou aves que não foram abatidos segundo o ritual que torna tal carne adequada ao consumo. Eu me lembrei de uma coisa. Inclusive aquele fato histórico bíblico de Yaakov, né, da coxa, acaba que se não tem aquela pessoa, aquele profissional que faz o abate ritual, que faz o corte ritual também, tudo é um ritual, e retira o nervo ciático, a maioria dos israelenses que seguem, mas não tem esse profissional ou encarece muito, acabam não comendo filé mignon. Então pense bem, se o filé mignon é considerado a melhor parte, sei lá, a picanha e o filé mignon do boi, e você não está podendo comer porque não foi retirado, é proibido comer essa parte, este nervo, por conta da história de Yaakov, né, que machucou a sua coxa, o anjo, quem sabe você para de comer mesmo, né? Não pode comer a parte que é mais gostosa, então não coma. As leis, nem sei no que estava, as leis de Sheretá, que é o abate ritual que eu falei, não são expostas na Torá, mas sua existência está implícita no versículo: e degolarás conforme te ordenei. É Devarim 12:21. O 12:21, só um pouquinho. O 12:21 está lá, vão lá, leiam Devarim 12:21. Eu não vou ler todos os capítulos, versículos, porque vai ficar muito longo o vídeo, não tem comentário, mas consegue compreender, né? Consegue muito bem. E degolarás conforme te ordenei. O que é isso? Porque eu te ordenei, você vai degolar. Hashem estava dizendo, degola como eu te mandei. Não, é degolarás da forma como eu te mandei. É em conformidade com aquela maneira que eu te ordenei. Entende? Essas leis parecem ser muito antigas, Adine Townsend, a ponto de os sábios talmúdicos não poderem concordar quanto ao significado de vários conceitos básicos. O significado original e que mais prevalece de terefá, que é essa carne dilacerada, era um animal ferido por bestas selvagens, mas que não chegara a ser morto, quer dizer, ele está moribundo ainda ali. Sei lá, às vezes vem até pensando por Maimônides, vem até uma doença, um verme que já está comendo a carne, essas coisas. Eu penso que nós temos nessa parte do Talmud e nessa parte da Torá um trunfo que nós não precisamos, porque nós não precisamos provar nada para ninguém. Mas no momento que as pessoas, comigo acontece, colocam contra a parede se esta lei, se esta Torá realmente divina, né? Sim, uma inspiração de Hashem para Moshe Rabbeinu, nosso mestre. Como assim? Ele não tinha avião, ele não tinha carro, ele não poderia viajar por todos os lugares do mundo todo para poder conhecer e compreender aquela carne, esta carne, aquele peixe, este peixe daqui, este da lá. Nós estamos falando de 3.300 e poucos anos atrás. Então, qual é a dúvida? É como quando nós falamos do tefilim, Totafot, e quando nós falamos do tzitzit. Como que eles poderiam saber que era assim e para que servia? E depois todo um estudo também esotérico em cima disso, se isso não fosse divino. Como fazer? Os sábios entenderam a palavra no sentido mais amplo possível, abrangendo todos os animais gravemente doentes ou feridos por outros animais ou por homens também, tá? E que não pudessem ser curados. A Mishnah e o comentário talmúdico sobre o assunto discutiram largamente casos específicos e estabeleceram regras importantes para definir as categorias de trefá. A regra básica era Kol She'en Kamorra Hayah.
terefato. Todo animal sem probabilidade de sobreviver é terefato. Quer dizer, ele não ia sobreviver, ele ia morrer, então ele é terefato. Isso obrigava os doutos a esclarecerem numerosos aspectos da anatomia e fisiologia de mamíferos e aves para determinar que defeitos os tornavam terefatos. Nesse contexto, verificamos que diversos sábios se empenharam em vários experimentos científicos sobre animais em dúvida, e alguns até criaram museus privados de terefote para instruir seus discípulos. É parecido, mas não é como uma aula de anatomia onde a pessoa na medicina vai lá, o defunto está no formol e as aulas de anatomia a pessoa vai aprender lá, esse é o fígado, esse aqui foi uma doença assim, enfim, vai conhecer a anatomia, tá? Então aqui eles criaram museus privados de terefote, não sei mais nada sobre isso, fiquei com nojinho de novo. Foi a proliferação de problemas relacionados com a lei de Terefote que levou à Idade Média à introdução do cargo de chorrete, que é o abatedor ritual, tá? O magarete, aquele que eu disse que hoje em dia tem poucos, que é caro, que encarece a comida kosher, enfim, tá? Então foi na Idade Média a introdução deste cargo. E eles estudavam muito, viu? Tinham que passar por treinamento. O chorrete submete-se a rigoroso treinamento na prática de sua profissão. Preparação dos instrumentos, facas afiadíssimas para não machucar, não, para machucar sempre que vai matar, mas desde o abate, depois de todo o corte, para o sofrimento ser menor no momento do abate e depois ser mais fácil também. Estudo dos vários tipos de terefato, né, desses problemas de dilacerado, de foi morto por um animal selvagem, tem ou não probabilidade de sobreviver, e maneiras de distinguir entre desvios do normal que ficam no âmbito de alimentos permissíveis e os que tornam o animal impróprio para consumo. Assim, embora na era talmúdica qualquer pessoa pudesse fazer o abate, tempos posteriores impuseram a tarefa a peritos especialmente treinados. Em muitas comunidades, só o rabino os antecedia em status. Daí também o costume de se lhe conceder certificado Kabbalah, que eu vou explicar duas coisas, de perícia e conhecimento. Primeiro que, muitas comunidades só o rabino os antecedia em status. Só o rabino os antecedia em status. Antecedia em status quem? Aquele que abatia, que fazia o chorrete. Essa pessoa. Bom, quero explicar o seguinte. Hoje em dia não, acho que sempre foi, o vinho, tá? No suco eu não sei, mas o vinho para ser kasher, além das porcentagens lá que tem que ter disso, daquilo, ele precisa ser fabricado por um judeu. Por um judeu. Isso é muito louco, mas é exatamente assim. E aqui na palavra onde diz conceder certificados, Kabbalah, não é aquela Kabbalah que todo mundo quer aprender Kabbalah e saber os segredos do universo. Kabbalah significa recebimento, na sua tradução mais simples. Nesse momento, quando você carimba um produto que ele é kosher, né? Você dá um certificado, você certifica carimbando. Então ele está recebendo um certificado através do carimbo, através do que for trabalhado em cima dele, e ele é um alimento kasher. É nesse sentido a palavra Kabbalah aqui. Fiquei um pouco perdida porque eu recebi aqui uma visita felina. Em certas comunidades, a tarefa era também desempenhada por mulheres, em alguns lugares, né? Sabemos que é sempre muito menos, mas enfim. Esse foi o vídeo do capítulo 24 das leis dietéticas, vídeo 1. E carne e leite nós vamos trabalhar num próximo vídeo. E nós vamos lembrar daquele short e de outros momentos que nós conversamos sobre coisa esquisita mesmo, cozinhar a mãe ali com o leite enfim, né? Penso que talvez vocês deixem de comer carne, deixem de misturar um monte de coisa. Não ficou muito roxa, mas fica. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Este barulho é da minha gata, tá? Marie, ai.
Se vocês estão gostando, curtam, comentem, compartilhem. Comentem aqui embaixo, comentem o que vocês acham, comentem se vocês comem carne. Temos um vídeo sobre vegetarianismo. Não, nós não ficamos com falta de proteína, nós podemos deixar de comer carne, mas se você resolver continuar comendo carne, que seja com respeito, que seja kasher, no sentido geral, né? Porque não somos judeus. Meu Deus, agora está arranhando as caixas. Estão escutando, né? Conviver com os animais é muito bom, fazer o quê? Então tenham um ótimo dia, Shavua Tov a todos, até o próximo. Se inscrevam se não forem inscritos, compartilhem com os seus amigos e familiares para o vídeo ser espalhado por aí. Para o YouTube mandar os vídeos e mais pessoas saberem sobre esse assunto. Vamos nos unir como Bnei Noach. Vamos ser como os judeus, unidos, né? Os Bnei Noach e o mundo inteiro. Na verdade, todo mundo devia ser unido. E também todo mundo deveria parar de comer carne. Eu acho. Um grande beijo para vocês. Até a próxima.